O centro de São Paulo não é local para acolhida. E não é local para acolhida tanto em termos de business, de cidade, como em questão humana. Os moradores de rua, eles são consequência de um problema maior, tá? Como que isso tudo começou? São Paulo, e é um mito dizer que São Paulo não teve planejamento, né, no seu crescimento. Muito pelo contrário, ele teve, só que foi um planejamento elitista. Se você pegar ali o Conjunto Nacional, se você pegar os grandes, os altos prédios de São Paulo, desde o Martinelli até o Copan, até o Edifício Itália, a ideia urbanística desses prédios é calçadas permeáveis, onde você pode ter negócios ou moradias no andar térreo e não utilizar para a pior coisa que tem, que é vaga de carro, e moradias mistas. Se a gente não destravar a cidade, nós vamos continuar sendo esse lixo que a gente é. Tá? E nós não somos lixo por causa dos moradores, nem por causa dos empreendedores. Nós somos lixo por causa das travas políticas que nós temos e nós não batemos de frente. Porque temos medo de sermos chamados de coxinha, de higienista. Hoje eu estou aqui, neste momento, para conversar com Arthur Duval. Arthur Duval, mamãe falei, MBL, vereador, deputado estadual, né? Candidato a prefeito de São Paulo. Vamos saber o que ele pretende fazer como prefeito de São Paulo? Vamos discutir com ele como é a Prefeitura de São Paulo, qual é o sonho. Ele está no primeiro mandato dele, né, como político. Vamos ver o que ele quer fazer como prefeito de São Paulo. Arthur Moledo Duval, conhecido como Mamãe Falei. Arthur Duval, quer dizer que você é deputado estadual e você quer ser prefeito, é isso? É isso mesmo. Eu tô ajeitando meu celular aqui, agora ele está paradinho, que o suporte estava bambo. Eu já vou melhorar a luz, tá? Mas é isso mesmo, Leda. Eu quero ser prefeito e eu posso te falar com certeza. É que tem que tomar cuidado aqui no que vai falar, porque a gente não está em campanha, a gente está em pré-campanha. Mas eu posso te falar que as nossas propostas para São Paulo são revolucionárias com o pé no chão. São revolucionárias com o pé no chão. O que é revolucionário com o pé no chão? Porque, por exemplo, eu vi você fazendo um vídeo na Praça da Sé. E aí tem um monte de pessoas acampadas. É claro que eu não estou aqui dizendo que as pessoas estão gostando de estar ali. Evidente que eu gostaria que elas tivessem uma casa. É óbvio, entendeu? Ninguém quer. Eu não sou uma pessoa que vou querer o mal do outro e acho que dificilmente as pessoas vão querer o mal dos outros. A gente quer que todo mundo tenha dignidade, que todo mundo tenha trabalho, que todo mundo possa comer, enfim, todo mundo possa ter uma vida normal. Mas aquela praça, do jeito que ela está também, é um cartão de visita ao contrário, né? É uma tragédia do ponto de vista daquelas pessoas e uma tragédia para a cidade, para tudo, para a desordem urbana e tal. E depois eu vi um vídeo que eu não sei se era um deboche ou era uma crítica, ou era uma brincadeira, de um rapaz dizendo, como assim? Ele quer... Isso aqui, eles são nativos dessa praça, ele usava essa expressão. E eu fiquei muito impressionada. Se aquilo é verdade, que ele pensa realmente assim, meu Deus. Então, eu queria a sua opinião sobre isso. Você... Não, desculpa, só para esclarecer, esse vídeo é uma ironia, tá? Ah, tá. Então, eu entendi certo. Porque ele falava isso. Eles são nativos daqui, né? Eu ri muito disso, do nativos. Porque ninguém pode ser nativo ali daquela situação. E você, por exemplo, reorganizar o espaço urbano seria uma plataforma sua? Sim, na verdade o que acontece, Leda, só para a gente entender a timeline, para a gente chegar e ter consistência no que está acontecendo. A gente tem um problema histórico em São Paulo, né? Os moradores de rua, eles são consequência de um problema maior, tá? Como que isso tudo começou? São Paulo, e é um mito dizer que São Paulo não teve planejamento, né, no seu crescimento. Muito pelo contrário, ele teve, só que foi um planejamento elitista, né? O que aconteceu? Nós tivemos ali
desde Getúlio congelando a lei, congelando ali os aluguéis. Depois nós tivemos em 1950, nos anos 50, o prefeito Anhaya Mello criando um plano diretor que restringia, por exemplo, a criação de unidades de apartamento menores do que 80 metros quadrados. E por que ele dizia isso? Ele dizia que um apartamento deveria ser utilizado para se criar uma família e não para fornicação, né? E depois, em 1974, você tem um plano diretor que dividiu a cidade em 8 partes e maximizou o potencial construtivo dos terrenos em até 2 vezes. Então, o que a gente fez com São Paulo? A gente falou para a demanda das pessoas que chegavam aqui, ó, a gente gosta de vocês são pobres, a gente adora os pobres, mas não no meu jardim. Então você que vai ser pobre lá para longe. E aí essas pessoas foram morar nas áreas mais periféricas de São Paulo. E aquela história, quando você constrói para cima, né, você tem a infraestrutura, tanto física como de saneamento privado, de saneamento básico, eletricidade, vindo do mercado privado, né, e não do poder público. E quando você espalha a cidade, além de você ter que levar essa infraestrutura para as áreas mais periféricas, você também tem que levar a estrutura social, educação, saúde, segurança, cultura, etc. Qual o problema que a gente teve em São Paulo? A demanda populacional continuou chegando, né? As pessoas continuaram vindo de outros lugares do estado, de outros lugares do país, de outros lugares do mundo, e essas pessoas foram jogadas para a periferia. Essas pessoas em áreas periféricas não conseguindo moradia e até condições de moradias nas áreas centrais e empregos nas áreas periféricas, muitas vezes ficam em situações de vulnerabilidade, inclusive surgindo uma população de rua muito grande. O que acontece no centro especificamente, e eu sou bem claro ao dizer aqui, isso não é ser higienista e a gente tem que perder o medo, tá, de ficar sendo julgado como higienista. O centro de São Paulo não é local para acolhida, e não é local para acolhida tanto em termos de business, de cidade, como em questão humana. Por quê? Os moradores de rua, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, elas não surgem do centro de São Paulo, elas surgem das áreas mais carentes, que são as áreas periféricas. Quando você centraliza os equipamentos sociais, você, antes de destruir cartão postal da cidade, que já é um absurdo, você destrói os laços afetivos que essas pessoas têm com o local onde ela tem família, onde ela tem amigos de infância, onde tem amigos de bairro. E você joga essa pessoa num centro de cidade ultra movimentado, onde as pessoas passam lá e mal olham umas para as caras das outras, e você ainda por cima, e aí é que vem essa segunda questão, você estraga um potencial turístico da cidade que serve para você arrecadar dinheiro, para que você tenha fundos para fazer a acolhida dessas pessoas. Então hoje, Leda, é um absurdo. Você vai na principal faculdade do país, que é o Largo São Francisco, tem cara, desculpa, mas tem cara cagando ali, sabe? Tem cara mijando ali. Aí o cara monta uma barraca e a prefeitura fala, não mexe, porque não, peraí, não é assim. Não é assim. Você tem que dar o equipamento social para essa pessoa completo, que os equipamentos sociais de São Paulo são incompletos, tá? Eles não tratam o núcleo. Por que é tão dificultoso você pegar um morador de rua e trazer ele para dentro de um abrigo, onde ele vai ter psicólogo, onde ele vai ter convívio social, um local, uma cama quente para dormir, um local para tomar banho, comida, etc. Porque muitas vezes você segrega o núcleo familiar, né? Então você tem sei lá, um pai, uma mãe, um filho, um cachorro, cada um tem que ir para uma casa de acolhida diferente. Está errado. Você tem que fazer um equipamento social que agregue a família, que não quebre o vínculo afetivo que você tem com essas pessoas. Então, você oferecer o equipamento social completo de forma descentralizada e utilizar o centro para ganhar dinheiro com turismo, inclusive da própria cidade, é a maneira que você vai tirar essas pessoas da condição de rua e parar de brincar de safari humano, tá? De ficar distribuindo sopa para tirar foto para pôr no Instagram, que é o que o padre Júlio Lancelotti faz, que a gente não pode falar do padre, né? Que fala do padre, não, você tá falando do padre, o padre é bonzinho, ele não é bonzinho coisa nenhuma, tá? Eu vou desmascarar esse padre, eu prometo isso, em breve nós vamos mostrar coisas que nós temos do padre, mas enfim, a questão é justamente essa, a gente tem que ter coragem para bater de frente com essa narrativa ideologizada que não funciona. E o que funcionaria? Porque muito boa você pergunta. tem, em São Paulo, é diferente foi o maior susto que eu levei em relação a você dar de cara com essa população de rua.
Porque no Rio, por exemplo, a favela e a comunidade, porque só trocaram o nome de favela para comunidade, mas não levaram serviço social, não levaram saneamento básico, não levaram nada para a comunidade. Levaram só trocar o nome para ficar mais confortáveis. Então, vou usar a favela. Favela da Rocinha. Ninguém quer sair da favela da Rocinha. Por quê? Porque ela está perto dos locais de trabalho, não é? Porque ela tem uma vista linda, porque ela está perto do mar, porque você tem N razões para não querer sair da favela. Mas a favela tem tudo também. Tem banco, tem loja de material de construção, tem igreja de várias fés religiosas, tem tudo. Então, virou uma comunidade mesmo, né? E ela é do lado de um bairro classe A, digamos assim, e 2 ou 3 bairros desse tipo. Aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo fica tudo muito longe. Você não vê uma favela. Se você morar, sei lá, perto da Paulista, você não vê nenhuma comunidade. Não é? Você não vê. Você Exatamente. só vê, quando você vai ao Morumbi, as pessoas te avisam. Perto do Morumbi tem uma comunidade. Como uma referência, né? Na verdade, assim... Quer dizer, isso é que você reintegraria essas pessoas de rua a essas comunidades, caso elas tenham um dia pertencido, né? Porque vai ver, elas nunca foram de Paraisópolis também, né? Elas podem ter vindo do interior de São Paulo, do Nordeste, de Minas Gerais, podem não ter vindo de Paraisópolis. Exatamente. Na verdade, o que acontece aqui, Leda, é o seguinte... Faria como? Nós temos um problema histórico em São Paulo, que é o déficit habitacional, tá? E isso só foi se agravando ao longo do tempo, como eu te falei, com um plano diretor elitista e restritivo. Então, aqui em São Paulo, olha só, a gente quando a gente vai para Paris, a gente vai para Barcelona, a gente vai para Buenos Aires, a gente adora falar que eu desci do meu hotel a pé e fui comer num bistrozinho ali, tinha um pet shop ali, tinha não sei o quê. O nosso plano diretor de São Paulo e as nossas leis de zoneamento não permitem que isso ocorra. Isso gera uma série de consequências que lá na ponta causa justamente o aumento da população de rua e essa situação que nós temos hoje. Vamos entender o que acontece. Quando você tem um plano diretor menos restritivo, ou seja, você não tem a exigência de recuos que hoje são utilizados para carros. Então, eu vou dar um exemplo. Você vai abrir uma farmácia, você precisa deixar um recuo. O que você faz? Você põe uma vaga de carro ali. Então, assim, que recado você dá para a cidade? Aqui é uma cidade carrocrata, né? E quando você viaja para outros lugares do mundo, você admira que você faz tudo a pé. Então você tem que ter um plano diretor que estimule o que a gente chama de fachada ativa, né? A calçada permeável, você andar na rua, como era São Paulo, por exemplo, nos anos 50. Se você pegar ali o Conjunto Nacional, se você pegar os altos prédios de São Paulo, desde o Martinelli até o Copan, até o Edifício Itália, a ideia urbanística desses prédios é calçadas permeáveis, onde você pode ter negócios ou moradias no andar térreo e não utilizar para a pior coisa que tem, que é vaga de carro, e moradias mistas. Então você vai ter um cara que vai ter muita grana comprando um prédio de 250 metros quadrados, pegando o elevador com o filho da empregada que comprou um estúdio de 35 metros quadrados, os dois no mesmo prédio. É isso que deve ser feito. E isso, o que faz? Quando você, de fato, adensa a cidade e verticaliza a cidade, as pessoas falam, mas aí você vai gerar caos, aí a cidade, você vai ter muito mais trânsito. O contrário. Porque quando as pessoas... só para você ter uma ideia, a densidade média de São Paulo hoje é de 7.500 habitantes por quilômetro quadrado. Se você pegar Paris, Nova York, Barcelona, etc., passa dos 20 mil. E São Paulo tem muito mais problemas de travas, né, inclusive de mobilidade. Né? O que acontece? Quando você tem muitas pessoas morando numa região concentrada, faz sentido, né? Você tem demanda para se criar mais negócios, portanto, mais empregos. Então, o que a gente faz aqui em São Paulo? A gente espalha os pobres e fala, pobre, vai lá para longe, eu quero você lá na periferia, não quero você no meu jardim, não. Vai lá para São Mateus. E aí a gente faz um plano diretor que não permite que os empregos cheguem até essas pessoas. Então você vai em São Mateus, primeiro que você não tem regularização fundiária. Você está em São Mateus, 90% dos terrenos não tem título de propriedade. Então chega lá uma empresa grande, uma empresa de telemarketing, um supermercado gigante, não compra terreno, não aluga terreno, porque não tem título de propriedade. Então essas pessoas que estão lá têm que pegar 3 horas de trânsito para ir, 3 horas de trânsito para voltar dos seus empregos que estão nas regiões centrais. Né? Só para você ter uma ideia, a Zona Leste, que é onde eu moro, tem 35% das pessoas. Né? Isso dá mais do que o Uruguai e Campinas somados. Tá?
E a Zona Leste tem menos de 10% dos empregos da cidade. Por quê? Porque a Zona Leste você não tem regularização fundiária, o plano diretor não deixa você construir, e o que está construído, você não consegue flexibilizar o uso. Então, se você construir um prédio para ser moradia, e ele faz mais sentido ser um prédio comercial, você não consegue mudar o uso. Se você tem um prédio comercial e quer transformar em moradia, não consegue. Se você quer fazer um prédio de uso misto, você também não consegue. Somado a isso, a gente ainda tem as leis de tombamento aqui em São Paulo. Só para você ter uma ideia, Leda, no Rio de Janeiro, né, vamos fazer essa comparação, já que você iniciou. Rio de Janeiro é uma cidade histórica, né, já foi capital do Brasil. Nós temos em torno ali de 400 imóveis tombados, tá, no Rio de Janeiro. Só na região central de São Paulo, nós temos mais de 900. Tá? E o tombamento aqui é diferente do resto do mundo, porque você não tomba a fachada e faz o que você quiser dentro. Você tomba o prédio inteiro. Então você não pode, por exemplo, no mundo inteiro, você tem um prédio histórico, o cara preserva a fachada e ele faz um restaurante, faz um museu, faz uma igreja dentro e ele vai usar o imóvel, portanto, vai dar vida àquele local. Dele, você vê na televisão todo a casa, exatamente. Você tem programa aqui não pode. No Discovery Home Health, canal 555 na NET. Tem todo dia um programa de obra com uma casa histórica e você mantém a fachada, bota a bandeira do país, etc. Mas Ouro Preto, Tiradentes é assim. Você entra numa casa de Tiradentes, ela tem uma funcionalidade, mas a fachada está impecável. É histórica. É exatamente isso, Leda. Aqui, só para você ter uma ideia, eu tenho um amigo, ele tem um prédio inteiro na rua Benjamin Constant. Tá? O prédio dele é maravilhoso, é histórico, é tombado. O escritório dele é ali. E para você ter uma ideia, uma vez quebrou o elevador. Tá? Ele ficou 9 meses subindo 8 ou 9 andares a pé, de escada, né? Porque simplesmente ele não conseguia uma assinatura de que ele poderia consertar o elevador. E aqui em São Paulo é assim, o prédio está caindo aos pedaços, tá? E aí você não pode mexer. Agora, se um movimento desses, tá? De MTST, de Guilherme Boulos, do raio que o parta, invade um prédio desse e depreda, aqui em São Paulo caiu, o Wilton Paes caiu, aí ninguém fala nada. Porque se você fala, você é higienista. Se você fala, você, sei lá, você quer botar fogo em mendigo. E não é isso. Não é isso. Né? O que a gente quer é justamente fazer um plano racional de destravamento do nosso plano diretor para que a gente utilize o solo da cidade de uma forma mais inteligente. E digo mais, Leda, agora em 2021 nós vamos ter a chance histórica de fazer isso, porque a revisão do nosso plano diretor, que é de 10 em 10 anos, é agora em 2021. Se a gente não fizer nessa gestão, aí é só em 2030, tá? Então, assim, se a gente não resolver isso agora, aí é só em 2030. Então não tem, você vê como as coisas são interligadas, não tem como você resolver problema de trânsito, não tem como você resolver problema de educação, não tem como você resolver Cracolândia se você não discutir o planejamento urbanístico da cidade, dos arquitetos da FAO de 1950, que erraram feio, tá? E você não tiver a coragem para bater de frente com as máfias daqui de São Paulo, a quem interessam, né, deixar o plano diretor desse jeito. Porque eu vou te falar uma coisa, se você tem uma empresa de ônibus aqui em São Paulo, você não quer diminuir o trânsito. Você não quer que o emprego vá para as áreas periféricas. Você quer que o emprego continue nas áreas centrais e que o pobre, que mora lá na Zona Norte, mora lá na Brasilândia, ele que se dane para pegar o teu ônibus para ir trabalhar e para ir se divertir com a família nas áreas centrais. Então, planejamento urbanístico é a veia principal, tá, do debate público para a prefeitura, e eu nunca vi, desde a redemocratização até agora, um candidato a prefeito falar sobre isso. Eu nunca vi. Então, a gente vai meter o dedo na ferida e vai mexer nisso, sim. E a Cracolândia? Porque eu já vi várias pessoas, eu nem conheço bem São Paulo, assim, para falar de bairros e tal, mas eu vi várias pessoas já dizerem, vou acabar com... Como no Rio se fala, eu vou acabar com a violência em 6 meses, eu vou acabar com a violência em 2 meses, aqui se fala, eu vou acabar com a Cracolândia, vai mudar tudo, então não muda nada, né? Exatamente. O que acontece é o seguinte, Leda. O que faz com a Cracolândia? Porque uma das acusações que se faz ao morador de rua, que a chamada elite faz, é dizer que ele não vai para o abrigo porque ele quer consumir droga e no abrigo ele não consegue consumir droga. Então, isso justificaria uma parte da Cracolândia querer ficar na rua, por exemplo. Não é? Nós temos duas situações diferentes. Mas é o que eu ouço. Sim, nós temos o morador de rua, nós temos o frequentador de Cracolândia, que muitas vezes se misturam, mas são coisas diferentes, tá? Existe um vídeo do Márcio Américo, o Márcio Américo já foi usuário de crack, e ele diz ali que
de 10 pessoas que você conhece na Cracolândia, 9 são capazes de sair dali andando, procurar sua família e arrumar um emprego. Tá? Então, o grosso da Cracolândia... Né? Inclusive tem várias pesquisas, eu soltei hoje no meu Instagram pessoas dizendo que deixariam a Cracolândia se tivessem um bom emprego, se tivessem um lugar para morar, enfim. A questão é o seguinte, Leda, o debate não pode ser superficial. Você não pode fazer nem como a esquerda faz, que fala que é só assistencialismo, é só dar sanduíche e dar sopão na Praça da Sé que tá tudo certo. Não. E você também não pode fazer como alguns setores da esquerda, da direita fazem. É só dar porrada e tirar o cara ali na bomba. Não é assim. Você tem que necessariamente rediscutir o planejamento urbanístico da cidade para dar vida aos imóveis que hoje são tomados por traficantes. Porque o que acontece, Leda? Aqui em São Paulo, nas Cracolândias, principalmente das regiões centrais, você tem lavagens na rua 3 vezes por dia. O que você está fazendo? Você está incomodando o usuário, você não está incomodando o traficante. O traficante está de boa, ele está lá no prédio dele, ali tomado, invadido, ele está tranquilo. Então você tem que dar vida, tá, a esses prédios. Isso passa por regularização fundiária, passa por catalogação de todos os imóveis que são públicos, venda desses imóveis, flexibilização do uso de imóveis já construídos e muitas vezes já nas mãos da iniciativa privada, redesenho do nosso plano diretor com leis de zoneamento menos restritivas e aí sim você vai resolver a ponta da régua, né, que é o problema mais direto, que é descentralizar o equipamento social para dar o equipamento social completo perto da demanda e aplicar a lei e ordem, tá? Porque é um absurdo você utilizar uma via pública para aglomeração de pessoas usando drogas, das quais metade dos recursos vem de assaltos e roubos. Então, não pode. Você tem sim de aplicar a lei e ordem, você tem sim de aplicar a rede de assistencialismo, porém, com uma maneira racional de refazer o planejamento urbanístico da cidade. E aí vem a questão central. Nós temos a chance histórica de agora, em 2021, que é a revisão do plano diretor, mudar isso. Se não fizer isso agora, é só em 2030. Não tem jeito. Se não fizer isso agora, nós vamos passar de novo a terceira década do século XXI falando entre dar sopão na Praça Sé ou dar porrada em usuário de crack e nós não vamos resolver o problema. Então, necessariamente, nós temos que resolver esse problema agora. Esses são os maiores problemas da cidade, você acha? Com certeza, porque é o seguinte, Leda, o nosso tronco central, que é o nosso planejamento urbanístico errado, dele derivam-se vários outros problemas. Então, eu vou dar um outro exemplo para você. Não vou nem falar de transporte, que é um problema mais direto do que eu estou falando ali do plano diretor e de transversal. Eu vou falar para você, por exemplo, problema de saúde. Nós acabamos de sair de uma pandemia e todo mundo está falando... Bom, ainda, hein? Desculpa, nós estamos começando a sair de uma pandemia. E as pessoas estão falando, como é que você vai fazer com saúde? A saúde no município, ela é vista de uma forma diferente do que ela é vista no Estado, tá? Qual que é a lógica do SUS? Que é uma lógica acertada. O Estado, ele fica com as demandas de especialidades, tá? E com as demandas de longa duração. Então, por exemplo, se você precisa de uma operação de alta complexidade, se você precisa de uma internação muito longa, você vai para o Estado. Então faz sentido você aglomerar as demandas. É por isso que, por exemplo, você tem o hospital referência de tratamento do câncer, você tem o hospital de referência de neurocirurgia, você tem o hospital de referência de tratamento do coração, porque você aglutina as demandas de alta complexidade. A lógica no município é diferente. A lógica do município é pulverização dos equipamentos para que você esteja mais perto da ocorrência. Então aqui no município nós temos algumas figuras de equipamentos que são, por exemplo, UBSs, AMAs e UPAs, certo? Cada uma dentro da sua função, eu não vou gastar muito tempo explicando os meandros de cada um. Mas, por exemplo, nós temos UBSs na cidade de São Paulo. Como que você vai atender bem a população se as UBSs já construídas não têm as suas demandas de médicos supridas? Então, eu não estou falando nem de construir mais UBS, tá? Porque nem tem orçamento, tá? Isso é outra coisa. Prefeito que fica, vou construir, mentira! Não vai fazer nada, não tem orçamento e o orçamento vai enxugar. É ruim falar, é ruim, me tira voto, talvez, vir aqui dar a má notícia, mas a má notícia é não tem grana, tá bom? Então, o que nós temos que fazer? O arroz com feijão direito, nós temos que fazer o básico.
E o que tem que ser feito na questão de saúde que o plano diretor interfere? Nós temos que pegar as equipes de médicos, de agentes comunitários, enfermeiros, etc., e distribuir de maneira técnica e não de maneira política. Quando você tem uma cidade que, por consequência de um plano diretor elitista, se espalhou nas periferias, os vereadores mais influentes conseguem levar para a sua região melhores equipes e até equipamentos físicos, infraestrutura. Isso está errado. Isso está errado. Quando você vê as demandas técnicas e você vê um mapa de distribuição de equipes em UBS, você fala, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí você fala, mas por que ali tem uma equipe boa ou uma UBS cheia de médicos? Ah, o vereador daqui é presidente da Câmara. Estamos entendendo. Então, enquanto a gente não destravar a cidade dessas amarras políticas, a gente nunca vai acabar com as consequências de um planejamento urbanístico completamente errôneo, que foi feito, errático, né, que foi feito nos anos 50 e 70 aqui em São Paulo. Mas você acha que vai acabar com essa influência política? Eu acho porque é o seguinte, Leda, não só acho, como eu tenho certeza, porque quem tem o poder executivo, quem está no poder executivo, quem tem a chave do cofre da mão, manda muito. Eu vou dar um exemplo para você, tá, Leda? Um exemplo prático. Você pega o Dória, por exemplo. O Dória entrou em 2016, ganhou o primeiro turno, e as esquerdas odiavam o Dória acima de tudo. O Dória conseguiu, sem nenhuma resistência política, passar todas as privatizações na Câmara Municipal. Aí você fala, por que não fez? Porque ele estava mais preocupado em ser presidente e os editais dele foram mal feitos, o Tribunal de Contas do município travou. Aí entrou Bruno Covas e não deu continuidade. Porém, a Câmara Municipal aprovou as privatizações. Aprovou a privatização do AMB, aprovou a privatização do Autódromo de Interlagos, aprovou até a privatização do Parque do Ibirapuera, que encontrou um empecilho constitucional, que é a questão do Estado, enfim. A parte política dá para fazer. O vereador, ele sabe que o prefeito manda muito e o prefeito ir lá tirar uma fotinho com ele, mandar uma emenda para ele, é produtivo para ele em termos de questão eleitoral. Então, esse cara, ele segue o fluxo. Só que quem dá o tom, quem é que dá a direção, é o prefeito. É quem está com a caneta na mão, é quem está com o orçamento na mão. Então, se o prefeito quer fazer, dá para fazer. Entendeu? Então, se o prefeito quer fazer, dá para fazer. Você acha que a cidade está equipada do ponto de vista da saúde? Porque essa pandemia mexeu com tudo. Só que essa pandemia teve dinheiro extra, né, para todo mundo. O ano que vem não vai ter. Exatamente. Na verdade, eu espero que venha uma vacina que não tenha pandemia, mas independente da pandemia, não vai ter como atender. Vai ter gente na maca, no corredor, vai ter gente na cadeira, vai ter gente sem cadeira, né? Vai ter como... Porque vai voltar o que era antes, né? E antes Sim. Não era bom. Não, exatamente. Independente da pandemia, as demandas de saúde... Foi bom o atendimento da saúde, essa que é a verdade. Exatamente. Independente da pandemia, a demanda existe. E ela nunca foi suprida. E por que ela não foi suprida? E o erro está em falar em construir coisa. Aqui em São Paulo, por incrível que pareça, nós temos UBS suficientes. O que nós não temos? Médico em UBS. Porque o que acontece, Guilherme? Só entrando um pouquinho mais, eu prometo que eu vou ser bem superficial, não vou aprofundar muito. Tranquilo. Se você pegar, por exemplo, uma AMA, o que é uma AMA? Atendimento médico ambulatorial. O médico de uma AMA, ele é um médico plantonista. Então ele é um médico que faz o seu plantão e da próxima vez que ele for dar plantão, talvez ele vá para a mesma AMA, talvez ele vá para outra. Não existe o acompanhamento. Existe até o exame feito na hora, etc. Mas não existe o acompanhamento, né? E nas AMAs 12 horas não existe nem a regulação para o Estado. A regulação é o seguinte, você está com um problema, por exemplo, você tem um problema, você está com uma dor no abdômen. Aí você repara que não é apendicite, você precisa realmente de um exame e talvez um tratamento. Você precisa ir para o Estado. Essa regulação quem faz é o município. Então, nós não temos na AMA, por exemplo, essa regulação, nas AMAs 12 horas. O que a gente precisa fazer? Quando você pega, por exemplo, médico de UBS, o médico de UBS ele não é plantonista. Ele é um médico que fica lá, inclusive nas UBS estratégicas, com equipes de agentes comunitários que fazem o acompanhamento da família. O que você precisa então? Aproveitar essas UBSs que já existem e distribuir essas equipes de médico de acordo com a demanda técnica. Porque, só para você ter uma ideia, Leda, uma UBS ela é projetada para ter em torno de 5 equipes médicas. Tá? E aí, equipe, eu estou contando aqui com médico, enfermeiro, agentes comunitários, etc. Quando você tem uma UBS que tem uma equipe, alguma coisa está errada.
Quando você tem, só para você ter uma ideia, nós temos 11 UBSs em São Paulo que tem apenas 2 equipes. E você tem 2 UBSs em São Paulo que tem 20 equipes, sendo que foi projetada para ter 5. Então, o que está acontecendo? Porque é uma região boa. Não, porque é o seguinte, a gente construiu as UBSs e na hora de distribuir os médicos, aí depende da influência do vereador. Se o teu vereador é bem votado, se o teu vereador... Opa, manda médico para lá. Se o teu vereador não é, opa, puta, sinto muito, amigão, mas fica para próximo. Então você tem que redistribuir as equipes de médicos. E uma coisa que falta no município, e a raiva que dá, Oleda, é que a trava não é técnica, né? Imagina que você está morrendo de fome, eu dou sempre esse exemplo, e tem um hambúrguer aqui na sua frente e você não consegue morder. É assim que está o problema, é assim que está a solução para a saúde em São Paulo. Aqui em São Paulo, o médico ele gasta mais tempo preenchendo prontuário, tá? Do que investigando a causa do problema, né, da enfermidade do seu paciente. O que precisa ser feito? E a estrutura já está pronta, nós já temos o computador, nós precisamos do software. Aqui em São Paulo foi feita uma licitação para um software horroroso, que se gastou uma fortuna e ele simplesmente não funciona. Você vai hoje no OBS e fala para o médico, você usa o computador? Não usa o computador. Por quê? Porque o software não funciona. Eu fui ver outros softwares ao redor do mundo, você tem uma ideia, tem um software português que é maravilhoso, ele custa 5 vezes menos do que foi gasto aqui e ele funciona. Por que a gente não traz a tecnologia de fora? Por que não aplica o software aqui? A agilidade do atendimento médico vai ser muito maior. E, novamente, nós não estamos falando de gastar dinheiro. Nós estamos falando justamente o contrário, de economizar dinheiro e fazer uma coisa que parece um clichê, mas realmente não é feito em São Paulo. Fazer um negócio chamado gestão. Isso é gestão. É de verdade, de novo, é um clichê falar isso, mas é a verdade. É você pegar um sistema que funciona barato e aplicar. Você não precisa construir parede, você não precisa prometer o que você não vai cumprir. Então, fazendo isso, com certeza a gente resolve o problema da saúde em São Paulo. Para o ano, você vai ter também outro problema, que é a questão da educação, né? Porque esse ano foi perdido, né? Hoje mesmo eu vi que 128 cidades do estado de São Paulo querem voltar à aula terça-feira, tem um monte que só quer voltar o ano que vem, tem um monte que não quer voltar. Não é isso municipal, estadual e privado. É uma grande mistureba. Assim, não tem um consenso de nada, né? Tudo vai ser um rescaldo, né, o ano que vem. Essa que é a Eu vou te falar uma coisa, Leda. Aqui em São Paulo a gente já tem uma questão ainda mais grave. Eu vou tomar cuidado para não tomar processo, mas deixa eu pensar como é que eu vou falar isso. Se você volta às aulas hoje, alguns auxílios vão deixar de ser distribuídos pela prefeitura. Aí eu pergunto, é interessante você parar de pagar auxílio na véspera da eleição? Então, será que isso está influenciando na decisão de voltar às aulas ou não? Então, é só uma pergunta, tá? Mas eu vou te falar uma coisa, Leda, que você não vai acreditar. Você está me falando uma situação do Estado, né? A capital, né, São Paulo, por incrível que pareça, puxa os índices de educação do Estado para baixo. A cada 10 municípios, 9 estão na frente de São Paulo em desempenho de matemática e português. Dá para acreditar nisso? E aí quando você pega, e o porquê é pior ainda. Quando você pega a demanda de matrículas e a infraestrutura em São Paulo, o que aconteceu aqui? Historicamente, São Paulo sempre teve um problema com a não capacidade de atender, por exemplo, criança em creche, certo? Então você pega, por exemplo, em 2007, metade das nossas crianças não tinham vaga em creche. Tá? O que aconteceu? A demanda de vagas, ela não cresceu exponencialmente, ela cresceu timidamente. A infraestrutura quase chegou. Hoje nós atendemos aproximadamente 92%, 93% dessa demanda. Qual que é o problema? Nós não conseguimos manter, e é esquisito que a demanda não tenha crescido, nós não conseguimos manter o interesse do adolescente ir para a escola. Eu tenho um projeto, Leda, que a gente vai fazer, vai chamar Escola 360. O que é isso daqui? Qual a maior preocupação das mães da periferia? O que vai ser do futuro do meu filho? Essa mulher, muitas vezes, ela é tão guerreira que ela não quer saber dela, ela quer saber do filho dela. Essa mulher, muito provavelmente, ela tem que trabalhar de sábado, muitas vezes até trabalhar de domingo. O que acontece com seus filhos? Eles estão cheios de energia, não tem o que fazer, vão para baile funk, vão para pancadão. Está errado. Nós temos que fazer o que funciona ao redor do mundo. O que é feito na Europa, o que é feito nos Estados Unidos, o que é feito no Canadá, o que é feito na Coreia do Sul, que é exemplo de educação. Você, nos finais de semana, dá a merenda e o almoço, então a mãe já não vai ter uma preocupação. Meu filho tem o que comer no final de semana. Tá? Então, você dá a merenda e dá o almoço, e nós vamos fazer um programa de uso das estruturas já existentes.
Então, eu quero ressaltar aqui, não estou falando de um plano de gastar dinheiro, não. Nós vamos utilizar a estrutura já existente, que as quadras, por exemplo, aqui em São Paulo, as quadras das escolas municipais são muito boas, para que a gente faça atividades esportivas e a criança que não estiver com desempenho satisfatório na escola vai fazer uma aula de reforço em matemática e português para então participar das atividades esportivas. Dentro dessas atividades esportivas, nós vamos criar a figura dos campeonatos interclasses e os campeonatos interescolas. Isso dá aquela sensação de pertencimento. O moleque que muitas vezes está indo mal na escola, está com a autoestima baixa, sofre bullying, sabe o que acontece? Esse moleque vira um herói. Pô, o Pedrinho é meio burro. Opa, peraí. O Pedrinho joga vôlei pra caramba, recupera a autoestima do moleque, o moleque começa a estudar, o moleque faz aula de reforço, o moleque vai bem na escola. Pô, eu sou da sexta A, e eu sou melhor que os moleques da sétima B. Você cria isso. E você cria o orgulho da escola. Eu sou da escola tal. Eu vou te falar, Leda, porque quando eu era criança. É uma coisa americana também, né? Os americanos. É isso! Eu pulava o muro da escola quando era criança para jogar bola. Tá errado, eu não tenho que pular o muro. A porta tem que estar aberta para mim. Hoje tem escolas que são dominadas pelo tráfico. Então você não consegue nem jogar bola na escola porque é o traficante que está dominando ali. Não. Nós vamos pôr a GCM para tomar conta, vamos dar merenda, então o cara vai ter o que comer, vai fazer aula de reforço e vai participar dos campeonatos. Nós temos. Cara, quantos atletas. Leda, quantos atletas não são heróis e não saíram da periferia? Você pega um atleta desse e fala, meu, vem cá, passa um final de semana com os meus moleques aqui, joga bola com os moleques aqui, chama as meninas aqui, ó, faz uma atividade esportiva com elas. Quantos heróis e heroínas nós não temos hoje, Leda, que podem servir de exemplo, podem dar a sensação de pertencimento do moleque para ir para a escola. Você tira o moleque do baile funk, sem violência. Não tô falando de dar porrada em funkeiro. Você tira o moleque do pancadão, porque ele vai gastar a energia dele na escola. É isso que tem que ser feito. Você muda. Leda, o papel da educação no Brasil, o papel mais bonito da educação no Brasil é dado ao município. A Constituição nos reserva esse papel. Você muda a geração que você é diretamente ligada a ela com políticas municipais. Então, dá para fazer e te garanto, Leda, a trava não é técnica, a trava é política. Eu torço para você conseguir. E você acha que está pronto para essa guerra? Porque vai ser uma guerra, né? São muitos candidatos. Estou mais que pronto, Leda. Eu tenho 34 anos, isso é uma coisa engraçada, né? As pessoas me conhecem e acham que eu sou o youtuber, brigão, né? Antes de eu aparecer no YouTube, eu tenho uma história, né? Eu tenho 34 anos, eu venho da iniciativa privada, não tenho apadrinhamento político, nunca fui famoso, não foi nada disso, tá? A minha vida inteira, o que aconteceu? Fiz engenharia química, fui trabalhar com reciclagem de aço na empresa do meu pai, que tem 30 anos no mesmo lugar, no mesmo CNPJ, tá? A partir dali, abri estacionamento, abri construtora, posto de gasolina, transportadora. Quer dizer, se tem uma coisa que eu entendo é de empreender. Fiz patrimônio, não devo nada, não tenho uma dívida trabalhista, não tenho nada, não devo um imposto, nada. Então, isso mostra um sucesso na iniciativa privada, né? E a partir daí, com a indignação de quem vem da iniciativa privada, eu resolvi abrir meu canal. Então, quando eu comecei no YouTube, eu já tinha uma vasta história ali de sucesso no empreendedorismo dentro da iniciativa privada. A partir dali, eu montei as minhas pautas, fui para o YouTube. Sou o maior canal de política do Brasil, sou o segundo deputado mais votado do estado. Então, assim, alguma coisa a gente sabe fazer, né? E então, brigou muito, né? Apanhou pois muito, é, Leda. Pois é, Leda. Alguma coisa a gente sabe fazer. Vendo os vídeos de enfrentamento. Eu acho que muita gente te conheceu assim, né? Pois é, Leda. A gente tem essa, como é que eu posso dizer? Essa veia combativa, mas ela não é vazia. Não é a briga pela briga, né? Na verdade, eu nunca quis, Leda, eu nunca quis ser político, Leda. Eu nunca acordei e falei assim, nossa, quero disputar minha eleição. Isso nunca aconteceu comigo. O que aconteceu comigo foi, eu sempre quis viver num lugar melhor. Eu sempre fiquei bravo com as coisas que vinham do Estado, que eu falo, mas isso aqui não é um absurdo. E aí eu falei, cara, se eu não comprar essa briga, a gente faz o seguinte, a gente faz igual um monte de brasileiro tá fazendo, ganha dinheiro, compra uma casa em Miami e forte abraço para quem tá aqui. Não! A minha família é daqui, a minha vida é aqui, meus amigos estão aqui. Se a gente que é paulistano, eu nasci aqui, Leda, eu trabalhei aqui, Leda, eu cresci aqui, eu conheço todo mundo aqui. Se a minha vida que tá aqui eu vou abandonar para ir para outro lugar, quem é que vai mudar isso aqui? Então, é assim, é meio que, cara, eu queria arrumar essas brigas? Não queria. Mas entre uma briga e ficar quieto, foi uma briga, né? E, enfim, é isso. E você tomou muito processo nessas brigas?
Muito. Só para você ter uma ideia, Leda, esse ano aqui eu paguei R$ 200 mil de processos, todos com o meu dinheiro. Eu não usei um centavo. Porque assim, ó, tem uma coisa que todo mundo faz, Leda, e infelizmente é muito triste, é a tal da rachadinha, é a tal da verba de gabinete para contratar a empresa, né? O que que eu faço? Além de eu ter aberto mão de tudo que é carro oficial, gabinete externo, auxílio moradia e tal, e tal, e tal, além de tudo isso, eu ainda não gasto nenhum centavo da minha verba de gabinete, né? Que é justamente o respeito com o dinheiro público. E mais, para disputar essa eleição, eu não... Você não tem nenhum assessor? Eu tenho 7 assessores. Eu poderia ter 22. Eu sou o único da casa que tem 7 assessores. Eu sou o deputado mais barato da história da Assembleia. Da história da Assembleia. Tá? Então, assim, quando a gente mostra uma postura de austeridade, quando a gente mostra o que veio, as pessoas percebem que quando dá a caneta na mão, o cara não faz cagada. O cara tem consciência daquilo que está fazendo. Em 2018, eu não usei fundo eleitoral para me eleger, não vou usar, e ninguém da minha chapa vai usar. Tá todo mundo proibido de usar um centavo de dinheiro público para ficar fazendo panfleto para distribuir. Tá? Cada um que se vire ali com as suas doações. Então, quando vem os processos, realmente dói. Sabe? Realmente dói porque sai do meu patrimônio. Sabe? É difícil, cara. Esse ano, como eu te falei, na verdade eu falei que eu paguei mais de 200, mas eu paguei mais de R$ 300 mil de processo só esse ano. Então, assim, se você somar... Por quê, Leda? Eu vou dar um exemplo para você aqui, né? Eu perdi um processo para o Marcelo Freixo de R$ 100 mil, por exemplo. Marcelo Freixo processou, ganhou R$ 100 mil. Eu perdi um processo... eu perdi o processo... Mas Marcelo Freixo, deputado do Rio. Isso, ele estava disputando a prefeitura em 2016, eu fiz um vídeo falando mal dele, não gostou, me processou, R$ 180 mil, consegui reduzir para 100 e agora estou recorrendo, mas perdi. Então o que acontece? Essas coisas acontecem. Eu fui fazer um vídeo, eu não posso falar mais detalhes, senão eu vou tomar outro processo, mas eu perdi um outro vídeo, um outro processo de um vídeo que eu fiz aqui em São Paulo, foi 78, não, foi R$ 113 mil. Então só aí nós já temos 200 e pouco. Aí perdi um processo para um fotógrafo, R$ 25 mil. Perdi um processo para um professor em Porto Alegre, mas não sei quanto. E assim vai indo. E assim vai indo. Você vai perdendo o processo e vai pagando. Mas é que tá, Leda. Ou você faz, ou você se esconde. E eu escolhi fazer. Agora que eu já mergulhei de cabeça, vamos até o fim. Ó, eu vou falar uma coisa aqui que é verdade. Podem me arrancar até a cueca. Não gera nenhum processo. Ó, podem me arrancar até a cueca. Podem me arrancar até a cueca. Eu não vou parar. Eu não vou parar. E aonde você quer chegar? Eu quero morar num lugar melhor. É isso que eu quero. O que você quer, Arthur? Você quer ser presidente da República? Eu quero morar num lugar melhor. É isso que eu quero. Eu quero morar num lugar onde você tenha liberdade para empreender, onde você tenha segurança para viver e onde você possa falar o que você quer. É isso. É a coisa mais simples do mundo, sabe? E a gente pode ter isso aqui. A gente pode ter isso aqui. São Paulo pode ser uma cidade... Leda, você conhece o mundo inteiro, você sabe. São Paulo tem tudo para ser uma cidade de primeiro mundo. A gente não tem porque são travas políticas. Nós temos 12 milhões de pessoas aqui. Você acha que uma cidade dessa não faz história? Você acha que uma cidade dessa não consegue carregar, né, todo esse legado e se erguer, e crescer e fazer acontecer? Cara, é impressionante. A gente não consegue... Eu vou dar um exemplo para você, Leda. Só um exemplo aqui. Se você andar na Faria Lima, você olha aquilo lá, não perde para Manhattan, tá? Não perde para Nova York, não perde para Barcelona. Dá uma olhada na Faria Lima. Aí você fala assim, pô, gostei daqui. Sou investidor estrangeiro. Tenho muita grana. Sou um sheik árabe. Quero gastar dinheiro no Brasil. Vou construir um prédio aqui. Aí você vai ver como é que você vai fazer. Você precisa comprar o terreno, certo? Você vai lá e compra o terreno. Só para você passar o terreno no teu nome, você vai pagar 3% de TBI. É o CPMF do imóvel. E detalhe, esse imposto, você não paga uma vez. Se você vender o imóvel 10 vezes, você vai pagar 10 vezes. É a CPMF do imóvel, tá bom? Nós vamos zerar o ITBI. Eu já fiz um plano aqui com o Arilton Teixeira, doutor em economia, economista do FED. Nós já fizemos um plano aqui, nós vamos zerar o ITBI, tá bom? Depois eu vou apresentar essa proposta em números, para não ficar promessa vazia. Aí você vai construir. Beleza, você tem lei de recuo, você não pode construir do jeito que você quer. Você tem limite de altura, você não pode construir como você quer. Aí você fala, bom, tudo bem, eu vou comprar o CEPAC, né, que é o potencial construtivo para eu construir. Só para você construir, então você já comprou o terreno, você já pagou o imposto de transferência, você não comprou nem o primeiro tijolo. Para você começar a construir, você tem que pagar a outorga onerosa. Só para você ter uma ideia, a primeira outorga onerosa de São Paulo foi lá para os anos 2000, 2001, 400, 500 reais o metro. Sabe quanto foi o último agora da Faria Lima?
17 mil reais o metro. Só o papel. Eu tô falando só o papel. Pra um burocrata, lixo, pegar o papel e assinar para você poder construir, você tá pagando 17 mil reais o metro. Você nem começou a construir, nem começou a comprar tijolo. Caramba. Como que você vai desenvolver a cidade se você tem que... Não dá, Leda. Aí você constrói o prédio. Beleza, construiu o prédio, viu? Vou vender aqui uma unidade. Vai pagar o ITBI de novo. Então, Leda, não dá. Não dá. Se a gente não destravar a cidade, nós vamos continuar sendo esse lixo que a gente é. Tá? E nós não somos lixo por causa dos moradores, nem por causa dos empreendedores. Nós somos lixo por causa das travas políticas que nós temos e nós não batemos de frente. Porque temos medo de sermos chamados de coxinha, de higienista. E eu quero que essa esquerda do Leblon aí, que você conhece bem, viu, Leda? Eu quero que essa esquerda descolada aí, ó. Aqui em São Paulo, eu quero que esses caras... Vila Madalena, né? Eu quero que esses caras deem uma volta comigo na Cracolândia. Amanhã vai sair um vídeo meu, Leda, falando da Cracolândia. Eu fui na Cracolândia, pus uma GoPro, porque você tem que ir de câmera escondida. E fui na Cracolândia. Eu quero chamar aqui, ó, o Gregório do Vivier, o Marcelo Adnet, todo esse bando de babaca, eu quero chamar esses caras aí, ó, pra sair do Leblon, falar igual do Tropa de Elite. Sai do seu apartamentinho de Copacabana, da Zona Sul ali do Leblon, e vem aqui dar um rolê comigo na Cracolândia. Eu duvido um cara desses vem fazer isso. Eu duvido. Pode recortar esse trecho e mandar para esses caras. Quero ver quem é que tem coragem de dar um rolê comigo aqui na Cracolândia. E você tem coragem? Eu fui. Amanhã sai o vídeo. E não só de dar um rolê lá, Leda. Não só de dar um rolê lá. Nós vamos acabar com a Cracolândia. Eu já fiz um tweet, pedi para printar. Essa live aqui vai ficar para eternidade. Eu vou ser o cara que vai acabar com a Cracolândia. Pode me cobrar isso no futuro. Porque é uma tristeza, né? Tem um teatro, o Teatro Porto Seguro, que toda vez que você fala que vai lá, todo mundo treme em volta. Fala, não, mas ali é perto da Cracolândia. Aí já me aconteceu de sair do teatro e a polícia parar o carro que a gente estava. Eu e uma amiga minha, 2 mulheres e um motorista. E não parava nenhuma pessoa da Cracolândia. Porque eu acho que eles fizeram uma associação de quem vai naquele lugar vai comprar droga, talvez, né? Eu não entendi por que a gente caiu naquela revista. Porque eram 2 senhoras saindo do teatro, com o motorista era da minha amiga, então não era nem um carro, como se diz, de aplicativo. Prestador de serviço público. Não era de aplicativo, era particular dela. Bom, demos os documentos, então o cara olhou e liberou, claro, não tinha por que não liberar. Mas eu fiquei pensando, com tudo aquilo ali que eu estava vendo de dentro do carro e morrendo de medo, por que não, né, não fazem nada para acabar, né? É tudo muito difícil, né? É tudo muito complicado de entender. Pois é. Ô, Leda, é o seguinte... Então, onde você vai tirar o dinheiro para fazer a campanha? Aí, em primeiro lugar, eu vou aproveitar que estou aqui para falar para as pessoas me ajudarem. Eu estou fazendo uma vaquinha online, né? Eu já sou o líder do Brasil inteiro em vaquinha, tá? O maior número de doações individuais e maior valor, tá? Mas só tenho 70 mil, né? Eu vou competir com um cara que vai usar 12, 13 milhões. Só para você ter uma ideia, Leda, também para não tomar processo. Pô, é só uma pergunta. Por que o Bruno Covas contratou uma empresa de comunicação por 10 milhões de reais a 90 dias da eleição? Curioso, né? Mas enfim, o meu dinheiro vai ser 100% de iniciativa privada. Não quero um centavo de dinheiro público e quem puder me ajudar, por favor, apoia.org/Arthur Doval. Tá? Agora sim, Leda, só você tocou nesse ponto do motorista e tal. Nós temos um outro problema aqui em São Paulo, que é a tal da máfia dos transportes. Eu vou dar só uma... A gente fala, mas a gente não tem noção do tamanho. Eu só vou te dar um número aqui para você entender. O orçamento de São Paulo gira em torno de 68, 69 bilhões de reais, sendo que metade é repasse federal. Então, metade a cidade arrecada, metade vem do governo federal, e aí você tem um orçamento ali de 68, 69 bi. Sabe quanto é o orçamento só do transporte em São Paulo? Passa dos 71 bi. Ou seja, só o transporte de São Paulo movimenta mais dinheiro do que toda a prefeitura. Nós estamos falando de uma máfia que movimenta mais do que o PIB de estados brasileiros. Tá? E olha só que curioso, Leda, as mesmas famílias estão aqui em São Paulo operando as mesmas linhas desde os anos 60. O último lote que teve, que o senhor Bruno Covas vendeu, apenas um lote teve 2 competidores. Todos os outros teve um só. Você entende como a gente joga dinheiro no ralo para esses caras? E aí, sabe o que eu vou fazer, Leda? E isso de novo,
não é uma promessa vazia. Nós vamos fazer algo que só São Paulo não faz, tá? O mundo inteiro faz, São Paulo não faz. Nós vamos separar o risco de capital do risco de operação. Ou seja, você para prestar serviço de ônibus em São Paulo, você não vai precisar mais, tá, ter os ônibus. Você vai alugar os ônibus e você vai prestar o serviço num contrato menor. Isso vai atrair empresa de Barcelona, do Ceará, do Japão, do raio que o parta para vir competir aqui em São Paulo. Fora isso, vamos trazer todos os aplicativos, vamos recriar as vans em São Paulo de forma regulamentada, é claro. Vamos trazer todos os aplicativos de patinete, etc. E vamos fazer... Ó, eu vou te falar, Leda, vou te falar. Nunca... Eu vou usar uma frase da Dilma, do Lula. Nunca antes na história desse país vai se ter visto o progresso que São Paulo vai fazer. Eu te garanto que isso aqui vai ser revolucionário com o pé no chão, assim como eu te falei. Tá animado mesmo, hein? Eu tô Como é que olhando, você eu tá? tô. Porque você é do MBL. O MBL tá aqui rosna para o Bolsonaro dia e noite, né? Na verdade é o seguinte, Leda, a gente, Fernando, sou amigo todo dos mundo caras, ali. são meus amigos, são meus parceiros. Acontece que assim, eu não acho que é papel do candidato, né, ou do pré-candidato à prefeitura brigar nem com o presidente nem com o governador. Porque se você ganha, ganhei a prefeitura. Primeira coisa que você tem que fazer? Alô, Bolsonaro? Alô, Dória? Então não adianta. Não adianta. Você pega, por exemplo, o Márcio França, tudo aí, eu sou anti-Dória, sou anti-Dória, sou anti-Dória. Cara, se você ganhar, você vai ter que ligar pro cara. Não adianta também o pessoal ganhar, sou anti-Bolsonaro, sou anti-Bolsonaro. Se você ganhar, você vai ter que ligar pro cara. Então não é hora. Tá? As minhas opiniões do Bolsonaro, não acho ele um bom presidente, estão todas aí no YouTube, no Twitter, no Instagram, para todo mundo ver. Tá? Não me arrependo de uma vírgula do que eu falo, não acho o Bolsonaro um bom presidente, mas não é meu papel agora, como pré-candidato a prefeito, ficar, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, o Dória é isso, o Dória aquilo, o Wilson Witzel, o Witzel isso. Não, não é meu papel. Não é meu papel. Meu papel é falar de São Paulo e ser propositivo. E qual é o seu partido, então? Nós estamos no Patriota, eu era do Democratas, Era do fui Democrata. expulso. Aí te Fui tiraram do expulso. Democrata, não é isso? Fui expulso, Leda, fui expulso. E aí agora a gente está com o Patriota, com uma chapa pura, tá? A nossa chapa, a minha vice é a Adelaide do Vem Pra Rua, tá? É uma mulher, corretora de imóveis, 59 anos, diretora da Lopes, maravilhosa, entende tudo, tá? Também é do Patriota, estamos com uma chapa pura onde ninguém vai utilizar um centavo sequer de dinheiro público e nós vamos fazer uma eleição onde o cara vai poder, de fato, ter certeza que ele não vai votar em abacaxi e receber banana. O cara vai votar em pessoas que estão todas alinhadas com os mesmos princípios. E você vai deixar de lado o canal do YouTube, né? Se você ganhar. Se ganhar, a gente vai transformar um canal... prefeito, mamãe falei por aí, né? Não, se ganhar é o seguinte, se ganhar nós vamos utilizar o canal para nossa comunicação oficial ou algo do tipo, mas não dá mais para você fazer vídeo de YouTube todo dia se você vira prefeito da maior capital do Brasil, né? Aí a lógica muda, né? Aí a lógica ela fica diferente, né? Então é isso, né? Nós utilizamos hoje. Como deputado, você acha que está dando para fazer alguma coisa? Com certeza. Bom, para começar, como eu te falei, sou o mais econômico da casa. E olha só, Leda, por minha causa, tá? Por minha causa, nós fizemos as maiores economias do Estado por causa de cortes nos projetos do próprio governo, tá? O primeiro projeto do Dória, aqui em São Paulo, e eu também não quero ficar vindo aqui metendo um pau ao governador, mas o que ele fez foi muito errado. Ele mandou um projeto de aumento de salário dos fiscais de renda. Tá? E por minha causa esse projeto foi travado, porque nunca na história da Assembleia esse projeto não passou, a não ser nessa legislatura, quando eu fiz o discurso mais famoso da história da Assembleia, que eu bati lá e mostrei a doação dos fiscais de renda para os deputados ali que iam votar sim. Os caras falaram, ficou muito feio, é melhor não votar. Até hoje esse projeto não foi votado. Só o que foi economizado, tá, pagariam 4 mandatos de Arthur Doval, só para você ter uma ideia, né? Fora outras coisas, né? Se você pegar, por exemplo, os deputados queriam aumentar R$ 4.000 a verba de gabinete para alugar carro. Né? E passou o projeto da comissão. Eu fui lá, fiz um discurso, viralizou no WhatsApp, eles retiraram o projeto de pauta. Então, assim, esse tipo de coisa, Leda, esse tipo de coisa mostra que dá para fazer. Se eu, como deputado, faço, você imagina no executivo, com a chave do cofre na mão. Aí você arrebenta. Aí nossa, aí você deita e rola e dá o exemplo para o resto do país. Entendeu? Tá certo. Então, boa sorte. Obrigado. Leda, eu tenho que te agradecer demais, porque todas as vezes que eu apareci
e fui polêmico, você me chamou para esclarecer todas, todas. Quando eu apareci tomando porrada, você me chamou. Quando eu apareci brigando com o Bolsonaro, você me chamou. Quando eu apareci aqui falando dos moradores de rua, você me chamou novamente. Então eu tenho que te agradecer demais. Ó, Imagina. parabéns pelo seu trabalho. Muito, muito, muito obrigado por ter Faça um bom coragem trabalho. Eu te chamo de de novo. chamar Faz um um bom cara tão trabalho que eu te polêmico. chamo de novo. Tá ótimo. Tá bom? Valeu, Arthur. Obrigada, tá? Um Beijão, abração, viu, boa Leda? sorte aí. Tchau. Valeu.